Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao Encontro Luiz Sérgio, no nosso estudo semanal sobre a obra Cascata de Luz. Boa noite, Agna. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Muito bom estar aqui com vocês. Maravilha, hein? Vamos aqui estudar agora, né? Isso mesmo. Como a gente sempre inicia nossas reuniões, vamos fazer a nossa prece de abertura. Convido você, Agna, para fazer a prece para nós, por favor. Então vamos todos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão, companheiro divino de todas as horas, e agradecer pela oportunidade bendita de estarmos reunidos, conectados, para mais esse estudo, que possamos, Senhor, tirar bons proveitos para a nossa vida, entendimentos que possam ser levados para a nossa vida, na nossa vida cotidiana, e que a gente possa receber das tuas mãos, Senhor, a paz e o amor. Que todos que aqui estão conectados conosco possam receber a paz, o amor do seu coração. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, dando continuidade ao nosso estudo, hoje nós vamos ver o capítulo 5, que o Luiz Sérgio deu o nome de Educação Mediúnica. E como eu sou um velho cavalheiro, eu vou dar as honras para minha irmã Agna abrir os comentários dessa noite. Minha irmã? É educação mediúnica, né? É, a educação mediúnica, ela é fundamental, né? A gente, o médio, porque um médio que não tem educação mediúnica, ele corre um sério risco, né? E o Luiz Sérgio aqui, ele começou aqui falando sobre o médio de efeitos físicos. O médio de efeito físico, ele tem uma grande energia fluídica que os espíritos usam para movimentar os objetos, né? A matéria. E isso que ocorria lá com as mesas girantes, lá quando Kardec observou as mesas girantes, né? Claro que os espíritos eles podem movimentar um objeto sem ter um médio, tirando do seu próprio fluido, mas é mais difícil. Ele melhor para ele se tiver um médio de efeito físico, né? Nas curas também, os médios de efeitos físicos também têm um papel relevante, né? Quando vai fazer uma cura espiritual, os espíritos usam o fluido do médio de efeito físico. Não que nós também não temos esses fluidos. Todos nós temos esses fluidos, só que cada um tem um grau. Uns têm mais e outros têm menos, né? Mas todos nós temos. E esses que têm muito, uma grande força fluídica, geralmente eles são os médiums de efeitos físicos, né? E o Luiz Sérgio até nos conta o caso que. Porque muita gente acha que mediunidade surgiu com Allan Kardec, né? Que espírito foi invenção de Allan Kardec, mediunidade, médium foi invenção de Allan Kardec. Não, a palavra sim, né? Mediunidade, médium, ele que deu, mas mediunidade, essa comunicação, esse intercâmbio com o mundo espiritual sempre existiu, sempre. Lá no Velho Testamento tem várias ocasiões, inclusive quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, foi através da mediunidade de Moisés, né? E vários outros, né? O Luiz Sérgio traz aqui para a gente o caso de Saul e Samuel, que o Samuel, o espírito, ele aparece para Saul usando
a médium, que era ela usando o fluido da médium para ele se materializar, para que Saul visse ele, né? Então, só que ali ninguém conhecia isso por mediunidade. No Velho Testamento chamava esses médiuns de profetas, né? Mas eles eram médiuns, né? Então, Allan Kardec não inventou nada disso, não foi nada invenção, ele simplesmente ele deu um nome, tá? Ele deu o nome de médium à pessoa que tem esse intercâmbio, que empresta a sua mediunidade, né, para os espíritos se comunicarem com o mundo material, mas isso não foi inventado por Allan Kardec. Sempre, se você ler a Bíblia lá, você vai ver várias passagens, vários exemplos da mediunidade, né, dos profetas. Pode falar aí, o Allan Kardec, eu te chamar de Allan Kardec. Alexandre. Não, eu coloquei uma foto lá no Facebook, aí meus amigos ficam zoando, né? Aí o Edson, lá de Portugal, falou que minha barba, Batuíra e Bezerra ia ficar feliz com ela. Né? O outro já falou que eu estou prestes a converter para o islamismo. E vem agora você e me chama de Kardec, eu vou ficar muito lisonjeado com isso. Mas, Agner, o ectoplasma, que é esse fluido que é tão utilizado, né, nas manifestações de efeito físico, nas manifestações de cura, né? O Luiz Sérgio fala ao longo desses médios, né, assim, pelo menos umas 4 ou 5 obras ele deve falar. Ele fala que são aqueles médiuns que ficam quietinhos, que não, aparentemente não tem nenhuma manifestação espalhafatosa, que às vezes ficam ali no trabalho mediúnico silenciosamente, mas que são médiuns que dão grande contribuição para a realização dessas reuniões. Então, muitas vezes, né, a gente vê lá os espíritos respondendo a Allan Kardec, que todos nós somos médios, em maior ou menor grau, alguns ostensivos, outros não. Da mesma forma, como você bem falou, todos nós possuímos esse fluido. E, na verdade, ele vai derivar da fonte que emana todos os outros fluidos, que é o fluido cósmico universal. Mas interessante, porque aqui na nossa casa espírita, semanalmente, não só presencial, mas também nas reuniões conectadas agora, aparecem muitas pessoas querendo entrar na mediunidade. Fala, não, porque eu sou médium, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e a pessoa me falou que eu tenho que trabalhar mediunicamente. Só que não é tão simples assim. Você pegar uma pessoa com a mediunidade em desequilíbrio e inseri-la num trabalho mediúnico, você mais vai estar contribuindo para a derrocada daquela pessoa do que verdadeiramente para ela poder se equilibrar e ter uma vida como um médium que tem controle total sobre as suas faculdades mediúnicas. Então, as pessoas falam assim, eu vou lá para a casa espírita para educar a mediunidade, né? E aí, às vezes, acha que educar a mediunidade é a pessoa aprender a receber espírito, a permitir a manifestação espiritual. Não, aqui na casa espírita você vai aprender a controlar isso para que ele não possa acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento. E, às vezes, quando o médium não estuda, quando o médium, enfim, não é vigilante, não tem a prática assistencial, que é a couraça protetora para o médium, ele adentra de maneira precoce ou ele preguiçosamente acha que já tem conhecimento suficiente, aí a gente fica com aqueles médiuns desequilibrados, que não fala coisa com coisa, que pratica a política do amedrontamento, que fica pondo medo nas pessoas, que vive sonhando com todo mundo, que vive
tendo intuição e, de repente, aquilo não tem nada a ver com a assistência dos bons espíritos, mas sim com uma indisciplina daquele médium que fica captando coisas, muitas vezes, dos espíritos brincalhões, na melhor das hipóteses, mas podendo, inclusive, captar coisas de espíritos, né, voltados para querer o mal verdadeiramente daquela pessoa. Então, temos que estar vigilantes, e a casa espírita ela tem que oferecer todo o suporte para que o médium possa verdadeiramente estudar a doutrina espírita e ser um médium consciente, ser um médium responsável com a sua mediunidade e com as pessoas que, de alguma forma, são assistidas. Então, Allan Kardec, embora não tenha criado a mediunidade, não tenha criado o espírito, e muito menos, né, criado a doutrina espírita, Allan Kardec, ele apenas deu nome às coisas. Deu nome à mediunidade, deu nome ao ser desencarnado que consegue comunicar com os encarnados e deu nome a essa revelação, essa terceira revelação da lei de Deus, que é a doutrina espírita, trazida pela falange de espíritos da verdade, que encontrou em Allan Kardec o expoente capaz de juntar todos esses conhecimentos e dar para nós essa gama de livros, esses livros fundamentais para o entendimento da doutrina espírita. Agora, Agnes, um parêntese aqui. Você já foi evangélica, né? Já pertenceu a uma igreja evangélica, e uma das coisas que eu admiro nos evangélicos é a facilidade de estudar a Bíblia, né? De memorizar aqueles versículos. Eu te confesso que eu tenho muita dificuldade mesmo. Tanto que o livro Consciência, do Luiz Sérgio, é um livro que eu li uma vez porque eu tinha que ler. Eu não um livro que volta e meia eu recorro, justamente por essa minha dificuldade com o Velho Testamento. Mas vendo aqui agora essa passagem do Saul, né, não é difícil de entender. Assim, talvez à medida que nossa mente vai amadurecendo, ficando aberta, ou então, conforme o contexto que nós buscamos aquele texto, ele não parece ser tão complicado como pode ter sido parecido complicado em algum outro momento. Pois é. E a gente sabe que muita gente estuda muita doutrina espírita, estuda as obras básicas, e com isso deixa o orgulho tomar conta e usa isso como uma arma contra os outros que ainda não conhecem direito, né? Muitos médiuns que sabem, que conhecem, em vez de ajudar os que não sabem, em vez de ajudar aqueles iniciantes que têm dificuldade, porque as obras básicas, elas não são fáceis, né? Tem alguns livros, tipo o livro dos médiuns, não é um livro fácil de estudar, não é um livro que todo mundo consegue estudar assim facilmente. Então, quem tem mais facilidade, que já estuda, já compreendeu, tem que ter a humildade e a caridade de ensinar as pessoas a estudar, e não ter a arrogância de ficar maltratando as pessoas e querendo que elas estudem de qualquer jeito. Isso vai afastar as pessoas, né? Porque todo médium ele tem a obrigação de estudar as obras básicas, estudar o livro dos médiuns, né? Tem médium que nunca leu uma obra básica, tem médium que nunca estudou, mal leu o Evangelho, né? Então é complicado. Então as pessoas, em vez de ficar discutindo teorias, filosofias, tem que botar na prática, tem que evangelizar os próprios médios da casa, né? Muita gente
não faz isso, fica só nas teorias, na agressão, humilhando os que não sabem, e com isso vai afastando as pessoas da casa. Em vez de agregar, desagrega, né? É Isso isso que a mesmo. gente E tem, procura fazer. Pode e tem, falar. Agnes, aquele negócio, às vezes a pessoa está dando uma palestra, está dando uma aula, aí ele fala assim, ó, inclusive a parábola do bom samaritano, que eu imagino que vocês já conheçam, né? Esse imagino que vocês já conhecem já soa como uma intimidação, porque às vezes a pessoa até conhece, mas não lembra ali de algum, né, de pronto da passagem, até mesmo que a passagem do bom samaritano, ela não começa logo contando a parábola, né? Começa, o homem pergunta lá quem é o próximo, aquela história toda. Então, às vezes, a pessoa registra um pouquinho da parte do bom samaritano, mas registra talvez a primeira parte lá da parábola. Então, por isso, Agna, que é muito importante as casas espíritas terem grupo de estudo. Um exemplo mesmo, nós fazemos nossas lives, né? Nossas lives, de um tempo para cá, ela tem mais de uma pessoa. Por quê? Para não soar como uma palestra, como alguém falando ali, e duas pessoas juntas estudando o mesmo tema, tem mais chance de você abordar o conteúdo apresentado como um todo de uma maneira que possa ficar clara, mais clara para as pessoas que estão nos assistindo. Então, todo estudo, se ele for feito em grupo, né, tendo alguém um pouco mais preparado para compartilhar aquilo que ele já sabia, bem como aquilo que ele pôde preparar com antecedência, então vai ser uma experiência que vai se tornar mais exitosa. Pois é, porque a gente sabe que tem uns que têm mais facilidades e outros têm mais dificuldades, né? Então, sempre aquele que tem mais facilidade, ele tem que ajudar os que têm mais dificuldade. E todo médium, ele tem a obrigação de estudar. Para ter uma educação mediúnica, não tem jeito sem o estudo, né? Sem o estudo e sem a caridade, o médium nunca vai exercer sua mediunidade, né? Com a mediunidade com Jesus. A mediunidade dele vai ser capenga, né? Tem muitos médios que querem trabalhar na casa espírita, mas não querem fazer curso, não querem estudar, né? Só quer ir lá dar passe e fazer palestra e nada mais, né? Não quer, não, eu já fiz demais, não quer fazer trabalho assistencial, não quer fazer curso, acha que já estudou, que já sabe tudo. Não sabe, a gente sabe. Toda vez que você lê o livro dos médios, você estuda, o livro dos médios não é para ler, é para estudar. Você descobre novas coisas, você aprende, igual o Alexandre falou. A sua mente vai amadurecendo. Numa época você não entende, mas depois você amadurece, você entende aquilo, né? É a mesma coisa da Bíblia. Quando eu li a Bíblia também, eu não entendia nada, não, Alexandre. Eu ficava naquilo ali e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Hoje em dia, até que eu consigo algumas coisas assim, entender mais quando eu leio, né? Porque eu já tenho uma maturidade. Mas mesmo assim, ainda não consigo entender muita coisa ali, não. Ainda fico meio perdida. É isso aí, meu irmão. A gente tem que saber que Allan Kardec ele trouxe para nós a chave, né, desse grande tesouro que abre para nós a porta da espiritualidade, né? Não sei se é nesse capítulo que ele fala isso, que abre a porta da espiritualidade. Ou se é no próximo, né? Eu achei bem legal isso aí, porque só que as pessoas abrem, mas não entra, né? Porque essa porta é estreita, não dá para entrar com uma bagagem bem grande assim de coisa, de orgulho, de vaidade, de ódio, de coisas ruins que a gente carrega
com a gente. A gente tem que, de coisas materiais, nós somos apegados, né? De orgulho, então a gente tem que deixar tudo para trás para entrar nessa porta. E isso ainda, muitos de nós ainda não conseguimos desfazer, né? Para entrar nessa porta. Mas nós estamos aí, estudando, trabalhando para conseguir a nossa evolução. Nós estamos aqui para isso. E só vamos conseguir isso através do estudo e do trabalho. Pode falar, Alexandre. Fala mais. Então, muitas vezes as pessoas buscam a casa espírita na ânsia de querer ouvir um espírito. Eu preciso conversar com a entidade, eu preciso de uma orientação espiritual. Quando, na verdade, os próprios estudos, né, as próprias obras básicas, elas já são diretrizes, orientações seguras para todas as pessoas. E aí, muitas vezes, acontece o quê? O médium, o trabalhador espírita da casa espírita, né, vai buscar informações dos espíritos em outros lugares, né, com pessoas que jogam cartas, que jogam búzios, que, né, não que a mediunidade não exista ali, mas a doutrina espírita ela tem que nos atender a essas necessidades. E o médium que busca essas informações nesses outros ambientes, muitas vezes desembolsando uma quantia considerável para obter tais informações que possivelmente não serão informações reais, porque quem passa essas informações quando tem um espírito ali, não é um espírito superior, e muitas vezes é um espírito brincalhão, um espírito pseudo-sábio, então acaba trocando uma coisa segura, uma coisa avaliada, uma coisa comprovada, que são os ensinamentos, né, das obras básicas, que Kardec teve esse trabalhão para dar conta, por uma informação que muitas vezes pode ser leviana, pode ser uma brincadeira, pode ser uma coisa que pode, inclusive, colocar em risco a encarnação. Então, como o Luiz Sérgio fala aqui, com Kardec aprendemos a valorizar a mediunidade, dando-lhe o polimento, pois um médium evangelizado não procede como um adivinho, como um médium que serve, muitas vezes, presta esse serviço puramente por questões financeiras. Então, o médium, ele não tem formação. Muitas vezes a gente vai em alguns lugares e aí, né, na hora do passe, aquela coisa toda, levantam os médiums que vão dar passe, e às vezes a gente vê assim, aquele caminhar até a sala de passe de uma forma assim, o médium mitidão, vaidoso. Eu sou o médium que vai dar passe, eu sou o médium que vai fazer a palestra, enfim. Não, meus irmãos, os médios devem estar plenamente revestidos da mais pura e cristalina humildade. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele era assim, né? A sua imponência não era fruto da vaidade, mas sim fruto do magnetismo de um espírito superior. Mas o mestre não deixava ninguém sem o seu olhar complacente, sem o seu envolvimento magnético, que trazia a cura, que trazia o refazimento, que trazia o conserto, né, o ajuste dos sentimentos e o ajuste das ideias, dos pensamentos. Então, uma coisa terrível que os espíritas se deparam, ainda falando desse negócio da Bíblia, é quando vai entrar numa discussão sobre a doutrina espírita, e aí a pessoa fala, não, porque lá está escrito lá na Bíblia que não deve chamar os espíritos, os adivinhos, não sei o quê. E aí os espíritos falam, nossa, quando alguém fala isso, quebra minhas pernas, porque
eu não estudo a Bíblia, eu não sei argumentar. Ora, mas a doutrina espírita, ela é contra isso também. Os espíritos, os mentores espirituais, eles são tão ocupados, eles têm tanto o que fazer, que se buscar, né, essa comunicação, inclusive dentro da casa espírita mesmo. Eu já fui em casa espírita, que era assim, a gente ia, fazia a palestra, fazia o evento que precisava fazer, aí de repente chegava alguém, pegava o médium ou a médium lá daquela casa, preciso dar uma palavrinha, comentou fulano de tal. E assim, durante o dia ali, várias pessoas iam lá para que esse espírito pudesse dar uma orientação, dar uma palavrinha. Então, em vez de demandar os espíritos que são muito ocupados e que nem sempre vão poder nos atender, vamos estudar, vamos buscar nas obras básicas, vamos buscar nas obras de Francisco Cândido Xavier, que são obras maravilhosas, que estão em pleno acordo com o que Kardec nos traz, com o que Kardec nos diz, e assim nós teremos as informações que desejamos. Esse negócio de ficar assim, eu quero conversar com um espírito, fulano de tal, para ele me orientar se eu mudo de cargo, se eu não mudo de cargo, se eu mudo de cidade, se eu não mudo de cidade, se eu viajo, se eu não viajo. Não, esse tempo já passou. O tempo que tínhamos os nossos deuses, cada lar tinha vários deuses, né? Cada lar tinha ali as suas divindades que eram adoradas e eram consultadas. Não, agora nós vivemos um mundo, uma realidade no nosso mundo, onde nós precisamos verdadeiramente de nos tornar pessoas melhores. Inclusive os médiuns. Não é o fato de você ser médium, de você trabalhar mediunicamente numa casa espírita, que você atingiu um outro patamar, precisando se desvencilhar das práticas de caridade, do estudo da doutrina espírita. Olha, Agnes, uma das coisas mais importantes que eu acho é a lição do Chico Xavier. Tem a lição que todos nós conhecemos, né? Que o Emmanuel pediu para o Chico: disciplina, disciplina, disciplina. E quando o Chico aceita o trabalho junto com o Emmanuel, né? A Rainha Santa de Portugal, né? Rainha Isabel de Aragão, ela aparece para o Chico, convidando o Chico, antes mesmo de começar a produção mediúnica dele com o Emmanuel, a praticar a caridade. Né? Ela conta o que ela fazia, e o Chico, então, passa a doar pães. Ganhava um salário mínimo, né? Recursos escassos, mas o Chico nunca deixou de fazer a prática assistencial dele. O Chico, Agna, ao contrário do que as pessoas falam, o Chico recebia muita doação. Ele recebia, assim, caminhão de mantimentos. Ele recebia e doava tudo na mesma hora. O Chico ia para as favelas e lá fazia a distribuição das cestas. Tem um caso aqui da nossa fraternidade que veio um engenheiro prestar um serviço aqui, um serviço que era muito caro e precisava ser feito, que era sondagem do terreno, né? E o dia que esse engenheiro veio aqui para terminar o serviço, nós estávamos fazendo a sopa, era um sábado. E aí, quando ele viu aquele tanto de criança sentado, tomando a sopa, eu chamei ele para tomar sopa conosco, ele veio, e ele começou a tomar a sopa, e as lágrimas desciam dos olhos dele. Eu falei, uai, o que foi? O senhor está incomodado aqui? Ele falou, não, porque eu lembrei minha infância. Na minha infância, lá em Uberaba, muitas vezes a única refeição que nós tínhamos lá na nossa casa era a sopa que o Chico Xavier ofertava para nós. Né? E aquele engenheiro, que é um engenheiro brilhante, talvez um dos maiores calculistas que existe no Brasil, emocionado, tomando aquela sopa, rememorando os momentos da infância pobre dele, lá em Uberaba, e simplesmente não cobrou o serviço que ele fez aqui para nós. Olha só que coisa. Nós tínhamos o recurso para pagar, e ele falou, não, você vai usar esse recurso para fazer a fundação, para fazer outra coisa, para fazer sopa, para poder alimentar mais pessoas. Então, aquele exercício que é uma obrigação para o médico, que é a prática da caridade,
acaba sendo, muitas vezes, a salvação que muitos irmãos nossos precisam para sobreviver no dia a dia. É verdade. Pode fazer suas considerações finais, que já deu o nosso horário. Pois é. O médium, se ele não praticar a caridade, ele não, ele vai ser, como eu já falei, né? Ele vai ser um médium capenga, né? Sem a caridade, o Paulo já falou, né? Falava, né? Vai ser um sino que né, só um sino que retina, né? Não tem, é uma fé morta, né? Uma fé sem obra é uma fé morta. Então, não adianta só estudar e não fazer a caridade. E também não adianta não estudar, né? Tem que estudar para não cair na ignorância e não cair no fanatismo, né? A gente tem que estudar para ter o conhecimento, né? Para ir se libertando cada vez mais. É isso aí. Ele fala aqui, Agnes, assim, ó, os livros doutrinários são verdadeiros cursos superiores. Quando os buscamos, compreendemos que não existe pessoa má. Existe sim criatura sem evolução e que todos estão em alto mar, uns nadando contra as ondas, outros buscando o barco de Jesus, onde ele, pacientemente, vive pescando almas e ensinando-lhes o caminho do Pai. Ok. Oremos, então? Vamos. Então, unamos nossos pensamentos, nossos corações, agradecidos por esses momentos. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, que possamos, Senhor, honrar essa doutrina, buscando-a, estudando-a, internalizando os seus ensinamentos, para que possamos nos tornar pessoas melhores. E nos tornando pessoas melhores, possamos auxiliar, possamos assistir aqueles que precisam da assistência dos seus outros irmãos. E assim, mestre amado, como em teu nome iniciamos nossa reunião, é em teu nome também que a encerramos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite, minha irmã. Tenham todos uma excelente noite, um grande abraço e muita paz. Muita paz.